E boa noite. Então, gente, eu tô agora ao vivo no Instagram e no Facebook, né, nessa live que eu prometi pra vocês. E o meu objetivo é passar 15 dicas práticas de como melhorar o relacionamento com o filho adolescente. Então, a gente começou o ano, tem muita gente que tá começando o ano oficialmente hoje, né, no dia 6. E a minha ideia esse ano é poder ajudar as mães de adolescentes a melhorar o relacionamento, né? A poder ter uma comunicação, um relacionamento de parceria e de confiança. Então, para isso, eu vou estar sempre postando conteúdo, fazendo live para poder te ajudar, tá? E se tiver dúvida, qualquer dúvida sobre os assuntos, né, que a gente conversar, é só me chamar. Então, eu quero cumprimentar, né, quem tá aqui, quem vai ver gravado depois também. E quem não puder assistir ao vivo, não precisa se preocupar, porque eu sempre vou colocar as lives na íntegra lá no canal no YouTube, né? Então, quem quiser também é, me assistir por lá. Então, eu separei esse tema hoje pra gente conversar, porque eu vejo que muitas mães às vezes têm dificuldade de se comunicar com o filho adolescente por coisas pequenas, né? Não por grandes causas, assim, grandes problemas, mas são coisas pequenas que, se for ajustado, o relacionamento melhora muito. Então, essas 15 dicas são dicas que eu dei numa palestra que eu fiz e que eu percebi que teve um efeito bem legal, assim, e são coisas que qualquer pessoa pode fazer, né, para poder melhorar a comunicação, para poder se comunicar melhor, para poder entender melhor o adolescente. Então, tira que eu não consigo, eu fico escutando eco. Então, primeiro a gente precisa entender que o adolescente ele muda, né? O adolescente ele naturalmente passa por muitas mudanças quando ele passa ali dos 11, 12 anos. Então, ele deixa de ser uma criança, ele deixa de ter um tipo de comportamento e ele muda muito. E isso é natural, é normal da idade, da fase do adolescente. Então, por causa dessa mudança, acontece um afastamento dos pais, né? O adolescente ele começa a se posicionar, ele começa a se entender como indivíduo, e com isso muitos pais que até então tinham um tipo de relacionamento com o filho, né, que era uma criança, tinham um tipo de comunicação, um carinho, um aconchego, o filho era muito mais propício, né, ao contato com os pais. Como ele muda, ele começa a se entender como indivíduo, ele começa a se sentir mais independente, ele quer mais independência, mais autonomia, ele se afasta um pouco dos pais. E com isso acaba tendo, às vezes, um rompimento no relacionamento, às vezes um baque, né, nos pais, porque até ontem era um tipo de relacionamento, de repente muda, então é natural que às vezes aconteçam falhas na comunicação dos pais com os filhos adolescentes. Então, algumas dicas que eu separei aqui que são bem práticas, que podem ajudar muito a melhorar essa comunicação e a melhorar o relacionamento dos pais com os filhos adolescentes. Então, a primeira dica é fale indiretamente, né? O que eu quero dizer com isso? Muitos pais têm vontade de saber alguma coisa do filho, por exemplo. E aí ele chega, por exemplo, vamos falar sobre sexualidade, que é um assunto assim bem mais polêmico, mais difícil, né, do pai conversar com o filho adolescente. E aí ele chega pro filho, de repente, e pergunta alguma coisa. E aí, como é que tá? Muito sexo com a namorada? Então é normal que esse filho ele vai ficar é, meio envergonhado, meio tímido de conversar com o pai sobre isso. Então, o ideal é que o pai ele consiga falar mais indiretamente, que ele aborde alguns assuntos de uma maneira um pouco mais sutil, né, para o filho poder ter um pouquinho mais para quebrar aquele gelo, na verdade, né, para o filho poder conseguir falar sobre isso. Então, falar indiretamente é um truque, um, uma maneira de conseguir conversar com o adolescente sobre algumas coisas que o adolescente tem um pouco mais de vergonha. Então, ser um pouco mais sutil, ter uma abordagem um pouco mais
não tão direta, né? Ajuda muito o adolescente a se soltar para conseguir conversar com o pai. Então isso ajuda bastante. Segunda dica é fale sobre si, né? Se exponha. Então os pais, o adolescente ele percebe muito, ele percebe as coisas que acontecem, ele tá atento ao que está acontecendo dentro de casa e a como esse pai, essa mãe, eles são como pessoas, né? Então, quando a gente é criança, a gente enxerga os pais como super-heróis, né? E aí a gente cresce e começa a observar que o pai e a mãe também têm falha, têm problema, enfim. E é muito importante que os pais consigam ter essa exposição, consigam falar dos seus próprios problemas, da sua própria falha para o filho, né? Para que o filho consiga entender que esse pai também é um ser humano, que ele também tem problema, que ele também tem dificuldade. Isso é muito importante. Terceira é, se interesse pelo seu filho e pelos gostos que ele tem. Então, uma coisa que quebra muito o gelo, assim, às vezes o pai, a mãe e o adolescente estão com algum atrito, algum problema, algum conflito. É bem legal, assim, e é muito válido quando o adolescente entende e percebe que a mãe tem interesse por ele, interesse por aquilo que ele gosta. Então, às vezes a mãe pode chegar em casa, por exemplo, com um CD. Ah, um CD da banda que o filho gosta. E esse adolescente vai se sentir muito mais querido, muito mais amado, né? E se interessar por isso, se interessar pelo que o filho adolescente gosta, pelo que o que ele tem como gosto, como particularidade, qual que é o estilo dele, né, para comprar às vezes a roupa que não é a roupa que a mãe gosta, mas a roupa que o filho gosta. Então tudo isso são gestos de carinho que também melhoram muito a comunicação, o relacionamento da mãe com esse adolescente. Porque o adolescente ele se sente muito mais querido, ele sente que a mãe olha para ele e enxerga que ele cresceu, que ele agora é um adolescente. Porque imagina só, né, esse adolescente ele tem um gosto de estilo de roupa, por exemplo. E aí a mãe vai lá e compra a roupa que ela quer dar pro filho, que ela quer que o filho use. Aí o filho tem um estilo já mais adolescente, ele gosta de usar um bonezinho, ele gosta de usar uma bermuda mais larga. E aí a mãe chega lá com aquela bermuda jeans apertadinha. O filho vai pensar assim, pô, minha mãe não me conhece, né? Ela acha que eu ainda sou criança. Então, ter essa percepção consegue melhorar muito o relacionamento do adolescente com a mãe. Porque ele vai se sentir querido, ele vai entender que a mãe entende que ele cresceu, que ele está amadurecendo, que ele tem um gosto dele que não é mais o gosto que ele tinha quando era criança. Então, isso também consegue, ajuda muito a melhorar a relação. Quarta, pergunte mais, né? Explore. Então, Lauren, deixa eu ler a pergunta. Meu filho nem é adolescente e eu não posso comprar nenhuma roupa sem que ele escolha. Já tô treinando para a adolescência. Sim, e isso é muito legal, né? Que tu tenha essa percepção, né? De levar ele para comprar junto, de entender que ele tem essa particularidade dele, né? Porque eu já vi muitas mães que compram pro filho e o filho tem que usar e às vezes não é o estilo dele, porque na escola tem enfim, a gente tem a nossa rodinha, né? E a gente sempre quer agradar a nossa rodinha ali da escola. E aí lá na escola eles se arrumam desse jeito, se vestem desse jeito. Ah, eles têm um estilo próprio, né? De se vestir, de se comportar. E é muito legal quando a mãe entende isso e tem esse vínculo de parceria com o filho para poder deixar que ele escolha, que ele tenha essa autonomia. Isso com certeza faz com que o teu filho entenda que tu se importa muito com ele, né? E com certeza ele vai ter muito mais confiança e abertura para esse relacionamento. Isso é bem legal. Sobre perguntar, né? Perguntar mais, explorar. Muitas vezes os pais têm dúvidas, têm medo, têm várias questões na cabeça dos pais em relação ao filho. Será que o meu filho tem namorada? Será que ele toma bebida alcoólica? Será que ele mente pra mim? Será, né? Um monte de dúvidas às vezes que os pais têm. E nada mais simples do que os pais perguntarem pro filho, né? Perguntar, explorar desse filho o que que ele faz, o que ele pensa, se ele, o que ele pensa a respeito de algum assunto,
como ele se comporta, como que ele está na escola, qual que são as dificuldades dele na escola, o que ele pensa sobre tal e tal problema. Então é muito simples, né? E às vezes os pais não conseguem ter essa facilidade de perguntar, de explorar do filho como que ele pensa, né? O que ele sente em relação a algumas coisas que os pais às vezes ficam preocupados. Então, perguntar, explorar, pode às vezes surpreender os pais que não conseguem ter essa postura de perguntar. Às vezes a gente vence essa barreira, né? Pergunta e o filho às vezes dá uma resposta que não era a que a gente imaginava. A gente fica, nossa, tão fácil, uma coisa tão simples, né? Era só eu ter perguntado que ele ia me responder e ia conseguir sanar essa minha preocupação, né? Então, isso também ajuda demais. Outra coisa seja honesto, né? Como eu falei sobre se expor, ser honesto é muito importante porque às vezes os pais eles estão com problemas, né? Problema lá familiar, por exemplo. E aí tem uma outra dica também que é sobre abrir o jogo, né? Ser honesto e abrir o jogo. Que às vezes a gente acha que o filho, como ele é adolescente, ele não tem capacidade, maturidade de lidar com certos problemas. Só que às vezes ele sabe daquele problema, ele percebe porque ele está ali naquele ambiente. Só que o pai e a mãe não chegam e conversam com ele a respeito daquilo e não fazem com que ele se sinta parte da família, parte enfim, como uma pessoa que tem possibilidade de opinar, né? Então, conversar, ser honesto sobre os problemas, sobre os assuntos, sobre, às vezes, o pai e a mãe estão com algum problema, às vezes o pai está com algum problema no trabalho, está mais estressado e tal. E aí o filho vê que o pai está estressado, mas não sabe por quê. Então, abrir o jogo, ser honesto sobre os problemas, sobre as coisas que os pais estão enfrentando e conversar com o seu adolescente e até perguntar para ele o que ele acha daquilo. Se ele puder opinar, né? Se for algo que ele possa dar uma sugestão, então perguntar para ele o que ele acha. Porque às vezes a gente se surpreende, né, com o adolescente e com com as coisas que ele percebe, né? Realmente ele não tem toda a maturidade do mundo para lidar com as coisas. Só que ele percebe o problema e deixar ele fora daquilo faz com que ele não se sinta parte da família, né? Com que ele não se sinta parte. E aí o que acontece? Se às vezes já tem um afastamento, isso acaba piorando, né? Piora muito esse afastamento porque o adolescente ele acaba se sentindo meio excluído, né? Então isso também ajuda muito, conversar. Outra dica, não crie expectativas, né? O que acontece? Às vezes a grama do vizinho é mais verde. Não é, né? Mas a gente acha que é. E aí a gente olha a amiga lá que tem um filho adolescente falando que o filho dela tá indo muito bem na escola, já sabe o que quer fazer da vida, já tá estudando pro cursinho para fazer vestibular, só tira 10. E aí a gente começa a criar a expectativa de, por que que meu filho não é assim, né? Começa a comparar. E isso também não, nossa, assim, isso é matador, né? Porque cada um cada adolescente é um adolescente, é uma pessoa, é uma história, é uma família, uma pessoa com um pensamento e com uma personalidade diferente. Então, entender que não dá para comparar, não dá para criar expectativa, já é assim, tirar uma frustração e um peso que essa mãe vai ter já de antemão. Então, não crie expectativa sobre como o filho vai ser na escola, como ele vai ser, que faculdade ele vai fazer, com quantos anos ele vai namorar, o que ele vai, sabe, sobre coisas assim que são importantes, né, são marcos na vida de uma pessoa, porque cada um vai responder de um jeito, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma família, cada um tem uma ideia, um pensamento, uma personalidade, um jeito de ser. Então, a gente tem que ir entendendo como esse adolescente está amadurecendo, como ele está crescendo e poder se adaptar a isso e ajudar ele, né, a lidar com as escolhas, com as coisas que ele tem que fazer. E não exigir ou impor ou ter expectativa sobre alguma coisa que ele tenha que fazer.
porque ele vai se sentir frustrado, porque ele não consegue atender a expectativa do pai e da mãe, e isso também vai piorar ainda mais a relação. Outra dica: busque entender o que ele sente, né? Buscar entender como esse adolescente se sente. Às vezes, o adolescente ele tá passando por um problema, né? Que tem até uma outra dica aqui que é: adolescentes têm problemas. Eu até vou antecipar, porque o adolescente ele tem problema. Ele pode não ser, e com certeza não é o mesmo problema que o pai e a mãe têm. Não é o mesmo problema que a gente entende como sendo um problema. Às vezes, o que acontece? O adolescente conta algum problema pra gente, o que a gente diz? Isso daí não é problema. Isso lá é problema? Nossa, o adolescente se estressa com cada coisa, com, sei lá, com rixa na escola, problema com nota, a menina que não gosta dele, o menino que não gosta, o namoradinho, enfim, problemas assim que pra gente não é problema, porque a gente já passou por isso. Só que pra eles são problemas. O adolescente ele tem a particularidade da idade dele e os problemas que são pertinentes à idade dele, que pra eles são problema. Então, às vezes o adolescente tá em casa, tá quieto, tá mais triste, tá mais na dele, e aí o pai e a mãe ficam ali cutucando. É porque tá com cara feia, porque tá assim, porque tá assado, porque não sei que problema tu acha que tu tem, né? E adolescentes têm problema sim. Então, não é questão às vezes de reforçar o problema ou tratar aquilo como realmente um grande problema. Só que entender que esse adolescente está passando por um momento difícil e conversar com ele. Olha, isso passa, né? Eu sei que é difícil agora, realmente isso parece um problema. É muito menor do que tu pensa. Quando tu amadurecer, tu vai perceber, só que eu sei que agora não é fácil. Então, não reforçar, mas também não ignorar, né? Mas que ele entenda que ele tem um lugar de confiança, um lugar seguro para ele conversar, né? Que é com a mãe, com o pai. Para que ele possa, quando ele tiver esses problemas, ele saiba que ele pode conversar, que ele não vai ser ridicularizado ou ignorado, mas que ele vai ter um lugar ali para poder conversar e vai ser ouvido. Isso é muito importante para que ele aprenda que ele pode confiar no pai e na mãe para conversar sem ser menosprezar os problemas dele, né? E aí vai da mãe poder buscar entender o que esse adolescente sente, porque quando ela começa a perceber que ele não tá bem, né? Quer dizer que ela observa esse filho, que ela sabe como ele se comporta, como ele é naturalmente. Então, quando tiver alguma coisa errada, ela vai saber que não tem alguma coisa errada, né? Para que ela já possa abordar, para que ela possa conversar com ele, tentar entender o que está acontecendo, para orientar ele, né? Muitas vezes problemas assim pequenos, mas pode ser que não seja, pode ser um problema grande, pode ser um problema sério. Então sempre dá lugar para esse adolescente falar, para poder entender o que está acontecendo, para que quando seja realmente um problema sério, um problema grave, o pai e a mãe possam dar lugar para ele poder falar, né? Para poder ajudar, para poder orientar esse adolescente, para que nada aconteça com ele sem que o pai e a mãe saiba, né? Porque o pai e a mãe estão ali como porto seguro, como instrutores, né, desse adolescente. Então, é muito importante que o pai e a mãe possam dar esse lugar de ouvir, sem julgar, né? Sem julgar, não pode julgar. E isso é muito difícil às vezes para o pai e para a mãe, né? Não julgar. Mas isso faz toda a diferença na comunicação. Porque quando o adolescente se sente julgado, ele dificilmente vai voltar a conversar com o pai e a mãe. Então é aquela coisa assim, a mãe percebe que tem alguma coisa errada, pergunta, e como ele já foi julgado ou menosprezado em outra conversa, o que ele faz? Não é nada, mãe. Tá tudo bem. E aí acaba ignorando. E se realmente for um problema que precisa de um adulto, precisa de uma orientação, ele vai guardar, ele não vai falar. Então, como uma questão até de segurança, às vezes, dar esse lugar evita muito problema, melhora o relacionamento e faz com que esse adolescente saiba que ele tem com quem contar. Outra dica muito importante, que também assim é matadora, né? Não humilhe, né? Muitos pais, assim, eu vejo que
não são poucos, né? Eu percebo que muitos hoje em dia, muitos pais têm se voltado para essa questão de uma criação mais compassiva, mais amorosa, mas ainda existe um mundo de pais que não pensam dessa forma. Então, eu presenciei isso até em casa, que é aquela coisa de quando a mãe e o pai querem alguma coisa, o que eles fazem? Mas tu não faz nada mesmo, mas tu devia fazer isso, tu devia fazer assado, porque tu nunca faz isso, aquilo. Então isso faz com que o adolescente se sinta assim, cocô do cavalo do bandido, né? Então não humilhe. Quando, né, a mãe quiser alguma coisa, exigir, enfim, vou dar um exemplo. Ela quer que o filho se concentre mais na escola, ela quer que ele preste mais atenção, melhore lá em matemática. E aí o que que ela faz, né? Nossa, essa nota tá horrível, mas tu não melhora, mas tu não consegue, porque é burro, porque não faz, porque não estuda. E o que que esse adolescente vai fazer? Ele vai melhorar na escola? Não. A tendência é ele piorar e ainda se sentir mal, né? A tendência é ele pensar, eu não consigo, eu sou burro, né? Ao invés dele tentar melhorar. Então, a ideia de não humilhar é fazer com que ele possa entender aonde está o erro, o que, que ele pode melhorar e que ele tenha motivação de melhorar. Né? Então, se ele não está indo bem na escola, se ele não está indo bem lá em matemática, é chegar e conversar, olha, essa nota não tá legal, eu sei que tu pode melhorar, eu sei que tu tem capacidade para melhorar, eu sei que tu consegue ter uma nota melhor, passar de ano, enfrentar isso, eu sei que não é a tua a matéria que tu tem mais facilidade, mas realmente é preciso ter foco, é preciso estudar, né? Se precisar de ajuda, eu vou te ajudar, ou contrata um professor, enfim. Mas não humilhar, não fazer com que ele se sinta incapaz, mas poder fazer com que ele enxergue que existe um problema, que existe uma necessidade e que ele pode vencer. Mesmo que matemática seja uma dificuldade, um monstro para ele, fazer com que ele entenda que ele pode melhorar. Né? E aí entra a próxima dica, que é do elogio. Né? Então, eu até postei um vídeo no feed do Instagram um dia que é sobre o poder do elogio. Quando o pai e a mãe for exigir, pedir alguma coisa para o filho, cobrar alguma coisa dele, é sempre bom terminar com elogio, né? Que é um exemplo aí, seguindo o exemplo da matemática. Eu sei que tu tem dificuldade, isso é um problema para ti, eu preciso que tu melhore, eu quero que tu melhore, porque isso vai ser bom pra ti, tu tem que passar de ano e tal. Mas eu sei que tu consegue, eu sei que tu tem capacidade, que tu é inteligente, que tu é dedicado, determinado. Então, usa os elogios que forem adequados, né, para esse adolescente. Mas sempre elogiar, porque aí ele vai terminar essa conversa pensando que ele consegue, que ele é capaz de melhorar, que ele consegue vencer aquele desafio, aquele monstro na vida dele, né? Então, nunca a gente pode colocar o problema debaixo do tapete, mas fazendo com que ele enxergue isso, possa fazer com que ele entenda que ele consegue vencer, né? Que é um desafio, sim, mas ele consegue vencer esse desafio. Então ele vai sair muito mais motivado a estudar e a conseguir passar de ano, mesmo que não seja lá com louvor, com 10, mas que ele consiga atingir esse objetivo dele, né? Outra dica é: apoie os experimentos. O que acontece? Adolescente, ele está na fase de se conhecer, de passar por várias experiências, de querer fazer vários cursos, e aí ele quer começar violão, e aí ele quer começar judô, e de repente ele não quer mais, e aí ele quer fazer karatê, de repente ele quer fazer futebol, e de repente ele quer tocar bateria, e de repente ele quer dançar. E aí o pai e a mãe ficam naquela loucura, né? De começa, termina e não quer mais, e aí desiste, e aí para. Mas isso é normal para o adolescente, porque assim, como ele está crescendo, como é que ele vai saber exatamente o que, que ele gosta, qual que é a habilidade que ele tem, o talento, a facilidade que ele tem, se ele não experimentar, né? Então é normal
e incentivado que ele experimente, que ele tenha interesse. Eu mesma fiz isso várias vezes. Eu fiz judô, eu fiz ginástica, eu fiz judô de novo, fiz futebol, tentei tocar violão. E assim, não me identifiquei com nada, mas eu tive as experiências para eu poder entender que realmente não era a minha praia, né? Mas o que que acontece? Aí o filho vai e começa violão, aí o pai incentiva. Aí daqui a 2 meses ele não quer mais. Aí daqui a pouco ele quer ir no futebol. Aí o pai já não tá muito afim, mas deixa. Vai no futebol. Aí daqui a pouco não quer mais futebol. Quer fazer bateria. Aí o pai já corta, não quer mais, não vai fazer mais nada, porque tudo que tu começa, tu desiste. Então, o adolescente acaba sendo podado, né? Aí, o que que dá para fazer? Uma ideia bem legal é permitir que ele faça as coisas, mas com uma condição, né? Sempre que ele quiser desistir, incentivar a persistência dele, porque às vezes é só uma fase assim de tédio, tá enjoado, mas às vezes é uma coisa que ele gosta. Então, é sempre bom permitir que ele faça. Aí, quando ele não quiser mais, entrar com um acordo. Olha, termina pelo menos esse ano, ou termina esse módulo, faz pelo menos mais 2 meses, 3 meses. E aí, se tu realmente não gostar e não quiser mais, eu te deixo sair. Mas por enquanto fica, insiste um pouco, persiste, vê se realmente não é isso que tu quer, se realmente não é isso que tu gosta. E aí, se realmente não der certo, tudo bem, aí tu pode parar, né? Então, incentivar que ele experimente, mas também incentivar que ele tenha persistência, né? Que ele não fique só desistindo. Aí a gente vai, aí é fácil da mãe começar a observar se ele realmente tá é, tá gostando das coisas que ele tá fazendo, se porque às vezes nessa de acordo de insistir que ele fica e realmente percebe que ele gostou, né? Só faltava um empurrãozinho assim de não deixar que ele crie o hábito de começar e desistir, começar e desistir. Então, esse incentivo é bem legal, deixar que ele experimente, que ele faça as coisas, mas também ter esse acordo para ele criando uma responsabilidade, né? Um senso de maturidade de que não dá para desistir de tudo, né? A gente precisa aperfeiçoando a nossa persistência nas coisas. Outra dica para os pais, né? Se lembre dos seus pontos fracos, né? Adolescentes são cópias dos pais. Às vezes, o adolescente apresenta algumas peculiaridades, né? Para não dizer problema, que os pais ficam assim chocados. Só que quando o pai e a mãe vão fazer uma análise de como esse adolescente era, ele percebe que ele era igual, né? Eu fazia isso. Por exemplo, o filho não para quieto. O meu irmão é assim. Ele sobe em árvore, ele quebra o braço, ele já quebrou acho que 2 vezes o braço e se machuca e cai, e jogando bola ele cai, bicicleta, é assim, ele vive se machucando. E quando o pai e a mãe vão fazer uma análise lá atrás, a minha mãe, ela era igual quando era adolescente, ela não parava, né? Ela era assim, espoleta, de fazer tudo, de viver trepada em árvore e tomar banho no rio e esse tipo de coisa. E o meu irmão é igual, né? Então, quando o pai e a mãe fazem essa análise de como eles eram, eles percebem que muitas coisas que eles faziam se refletem nos filhos, né? Porque é uma coisa de genética, é uma coisa que é hereditário, né? Então, quando o adolescente tem algum problema, é sempre importante, é sempre bom que o pai e a mãe, né, que essa mãe lembre como ela era, né, como ela era, como era o marido dela, né, para poder identificar essas peculiaridades, né, porque daí fica mais fácil da gente lidar, porque a gente não cobra tanto, a gente não julga tanto, porque a gente lembra que a gente também foi assim, né. Eu hoje fico pensando, nossa, como eu era como adolescente, né? E como que a minha filha vai ser quando adolescente. Então, tem algumas coisas assim que eu fazia quando adolescente que eu fico pensando se ela vai fazer também, né? E como ela vai ser quando adolescente. E tem coisas que deixa a gente assustada, né? Porque na minha fase adolescente, é,
era um jeito, né? O meu bairro, a cidade que eu moro, hoje em dia já mudou, então a gente tinha uma liberdade maior, né? Mas existem, eu tenho certeza que tem coisas que ela vai fazer que vão lembrar de como eu era também. Então é sempre bom lembrar para poder não julgar, não cobrar tanto, né? Esse adolescente. Penúltima dica, né? Na franqueza, seja amoroso e bem-humorado. Né? Então, sempre que o pai e a mãe forem dar aquele puxão de orelha, aquela bronca, né? Que muitas vezes é necessário, aquele esporro, como a gente fala, né? Sempre seja mais amoroso, né? Nunca esqueça de ser amoroso, porque o filho tem que entender que o que ele fez é errado, né? Que merece um castigo, merece uma bronca, merece uma chamada de atenção. Só que o pai, a mãe, ela tá fazendo isso por amor, né? Ela tá fazendo isso porque ela ama, porque ela quer o bem do filho. Então, se ela briga com o filho porque ele chegou mais tarde do que o horário combinado em casa, esse filho tem que entender que a mãe tá brigando não por tá brigando, ou por raiva, ou por, né, porque não gosta do filho, mas ela tá fazendo isso porque ela ama, porque ela se preocupa, porque ela se importa. Então, sempre que for dar uma bronca, demonstrar amor, né? Por mais difícil que seja, eu acho que os pais eles têm que trabalhar muito isso, que é essa questão de saber ser amoroso quando precisa dar uma bronca, porque é muito importante que o filho entenda o motivo daquilo, né? E ele vai entender melhor se a mãe conseguir demonstrar o amor naquilo, né? Porque quando a gente demonstra amor, a gente consegue passar muito mais essa percepção para o adolescente de que a gente se importa, né? Então, e sempre que for falar alguma coisa para o adolescente, que ser honesto, ser franco, né, sobre alguma característica, alguma coisa que ele faz errada, ser amoroso e ser bem-humorado também, porque às vezes isso consegue quebrar aquele tom de mais agressividade, assim, né? Quando for uma conversa mais informal. Então, o humor também ajuda muito na comunicação com o adolescente, né? O adolescente, por si só, ele já é mais sarcástico, né? Mais bem-humorado. E aí, quando o pai consegue também ter essas sacadas, assim, de ser mais bem-humorado, ser também mais sarcástico para algumas coisas, o relacionamento consegue fluir melhor, né? Porque existe uma leveza na conversa, mesmo que seja para falar sobre algum problema. Então, isso também consegue ajudar bastante. E a última dica e eu acho que é a mais importante de todas, se você ama seu filho, ame o seu filho. O que quer dizer, né? As mães, quando elas se importam, né? Eu imagino assim, quando ela se importa de estudar, de entender aquele filho, de entender a fase da adolescência, de pesquisar sobre isso, de não se afastar do filho, de não permitir que o filho se afaste, ela é aquela mãe que tá mais junto, então, né, se ela me ouvir aqui, se ela tá me ouvindo, se ela tá pesquisando, se importando sobre isso, eu imagino e eu acredito que essa mãe ama o filho, né? E às vezes demonstrar isso acaba sendo difícil, acaba sendo suprido pelas coisas, né? Então eu consigo contar no dedo as vezes que a minha mãe, quando eu era adolescente, falava pra mim que me amava. Então, por falta de hábito, porque não se acostumou, porque não ouvia também da mãe dela, né? Eu consigo contar e eu entendo que isso faz muita diferença, né? E às vezes por causa do dia a dia, porque a mãe tá estressada, tá com problema, às vezes o relacionamento dela com esse adolescente não tá, né, o melhor de todos. Às vezes o relacionamento já tá assim com mais atrito, com mais conflito, né? É uma coisa de mais assim, de mais correção. Eu vejo assim pela minha família, os exemplos que eu tenho, né? De prática. A minha mãe, por exemplo, com meu irmão, ela. Por causa do dia a dia, eu percebo que ela já é mais áspera naturalmente. Então é aquela coisa assim de chegar em casa do trabalho, aí o meu irmão de 12 anos tá lá e ela já. Ah, é porque tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, porque não sei o quê. Porque minha mãe já é mais acelerada, assim.
Ah, porque, né? E aí acontece do tempo passar, das semanas passar, dos meses passar, e não ter um momento de carinho, um momento de amor, um momento onde ela demonstra esse sentimento. E isso é muito importante, né? O adolescente, por mais que ele seja mais mais áspero, mais aquela coisa assim de ai mãe, não me abraça, não sei o quê, ele entende amor, né? Ele entende quando a mãe ama, quando a mãe se importa. E ele sabe que a mãe é o porto seguro, é o aconchego, né? E demonstrar o amor, por mais que às vezes a correria do dia a dia possa sufocar isso, é muito importante que ela possa parar e possa ter um momento, né, de carinho, um momento de amor, um momento onde esse sentimento vai ser demonstrado, porque senão fica só aquela coisa do dia a dia, né, aquela correria, aquela bronca que não acaba, um monte de problema, e aí o sentimento ele acaba se esvaindo e o adolescente vai se sentindo sozinho, né? Aí tem o rompimento, tem o afastamento. Então, é muito importante, até uma dica que eu dei assim para minha mãe uma vez é: tira um momento no mês ou na semana e faz alguma coisa com ele, né? Com meu irmão. Porque por mais que ele seja áspero, que ele tenha, né, um momento ali dele de ter vergonha disso, daquilo, o amor ele consegue quebrar essa barreira, né? E ele vai, e como eu falei da dica ali do se interessar, do se importar, o adolescente vai entender isso, que a mãe se importa, que a mãe quer passar um tempo com ele. Então, pega esse adolescente, dá uma volta com ele, faz alguma coisa que ele gosta, vai na praia, vai no shopping, né? Menina gosta disso. Tira um tempo de qualidade, um tempo de amor, um tempo de parceria, de comunhão com esse filho, só com ele, né? Para poder quebrar o gelo, para poder quebrar o afastamento, às vezes, a dificuldade de comunicação, porque assim, é igual casamento, né? A gente tá lá no dia a dia e aí começa a esfriar o casamento, começa a ter problema, começa a, a ter mais aspereza, né, nas conversas, e aí de repente um dia o marido faz uma surpresa para a esposa, leva ela para passear, para jantar e tal. E aí essa esposa ela se sente amada. Parece que as coisas mudam assim. A conversa já não é mais a mesma. Já existe um amor nas palavras, um carinho, um cuidado. Aí, por causa disso, né, a mulher já começa a tratar melhor o marido já começa a perceber isso e já tratar melhor a esposa. E aí o relacionamento melhora. É a mesma coisa, né? A mãe pega esse adolescente, faz alguma coisa que ele gosta, passa um tempo de qualidade, demonstra amor, demonstra sentimento. Esse filho ele já vai se aconchegar mais, ele já vai se chegar mais na mãe, né? Porque ele entende que ele é amado, que ele tem lugar para conversar, né? Sai, conversa com ele, deixa ele falar, às vezes ele vai falar asneira, ou igual o meu irmão ele fala muito, né? Ele fala, ele gosta de contar as coisas. E a minha mãe percebeu que o tempo de qualidade dele, pra ele, a melhor coisa é ela escutar ele. Ele conta da escola, ele conta do jogo de futebol, ele conta do pessoal na rua, e sabe de tudo, e conversa, e das notícias, ele gosta de conversar. Então, sair com ele e deixar ele falar. Deixa ele falar, ele gosta, fala, e demonstra interesse, né? E aí ele já vai se sentir mais querido, ele vai se sentir mais amado. Então isso muda muito o relacionamento. E aí da mãe se interessar e se importar com a particularidade desse filho adolescente, né? O que ele gosta de fazer? Ele gosta de falar, ele gosta de futebol, ele gosta de ver um filme no cinema, ele quer ir comer uma pizza. Então tira um tempo de qualidade com esse filho e mostra pra ele, né? Que essa mãe se importa, que ela está interessada na qualidade de vida desse filho, no que ele está pensando, em como ele é, quais são os problemas que ele está enfrentando, porque isso vai mudar muito o relacionamento. Então, o meu objetivo aqui é te ajudar, né, mães de adolescente que possam estar passando por problema, por um afastamento desse adolescente, a poder resgatar esse relacionamento, resgatar esse carinho, esse amor que era quando o filho era criança, né? Porque não precisa mudar o formato do amor, né? Do carinho. Então,
o adolescente muda, ele amadurece, ele começa a perceber a individualidade dele de um jeito, os pais de um jeito, mas o relacionamento de família, de mãe e filho, não precisa passar por tanto estresse, né? Então, seguindo essas dicas, eu vou publicar elas depois no feed, para ficar mais fácil a visualização, já dá para melhorar muito o relacionamento, né? Já dá para quebrar o gelo e resgatar, né? Muito, reconstruir muito de uma boa comunicação, de um carinho, né? De mãe e filho. Então, é isso por hoje, gente. Eu vou disponibilizar o vídeo ele fica, né, 24 horas aqui, depois eu vou colocar íntegra lá no canal do YouTube. Quem quiser acompanhar, e se tiver alguma dúvida, pode me chamar também no direct, no Messenger, eu respondo as dúvidas. E é isso, daí na quinta-feira a gente tem mais uma live, eu vou fazer 2 na semana, nesse mesmo horário. E eu agradeço quem ficou aqui comigo até agora, e vou disponibilizar depois no gravado daí também, pro pessoal que quiser assistir, tá bom? Um beijo pra vocês e por hoje era isso. Beijão!